Fala aí, nação rubro-negra. Hoje tem uma bomba no Mengão e vocês não vão acreditar. Será que o BAP já está mexendo os pauzinhos e preparando a primeira grande contratação do Flamengo? É, gente, é isso mesmo. Roger Guedes está vindo aí no lugar de Gabigol. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. A proposta de milhões já está na mesa e a diretoria já está agitando tudo. Também teve um almoço que teve muita polêmica. BAP e Braz em um restaurante e o clima tá quente na Gávea. Então, se você quer saber de tudo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que rola aqui, porque hoje tem muita informação quente para vocês. Por isso, fica conosco até o final, porque o vídeo está incrível. Vamos pro corte. Dizer um perfil dele. Eu vou até ler de novo aqui o que ele mandou hoje, que é interessante. Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui para ler sobre o Zé Boto. Há uma unanimidade de que ele é muito bom de scout. Isso me faz pensar que o BAP está pensando, está projetando uma direção muito na linha daquele filme Moneyball. Vocês se lembram desse filme, Moneyball? Esse filme é um filme consagrado, né? Já tem alguns anos, já deve ter mais de 10 anos ou coisa assim, com o Brad Pitt, que é um cara que justamente compra um clube e ele só trabalha com base de estatística. Não interessa que fulano é ídolo, não interessa que fulano já ganhou não sei quantas taças. Vê as estatísticas dele agora. Se as estatísticas dele agora estão ruins, a gente manda embora. Se tem um garoto cujas estatísticas são espetaculares, a gente traz. E foi assim que ele foi, de crise em crise, acabando montar um time campeão. Estou com a sensação muito clara de que o BAP se inspirou no Moneyball. Não, o filme é uma coisa da vida real, né? Não é um romance. É algo que aconteceu, de fato, no futebol americano. E eu acho que ele está pensando muito nessa linha. Porque, de fato, a contratação do Zé Boto é muito, mas muito nessa linha. Você quer ver? Olha aqui, vou ler o que disse o Paulo Teixeira, esse fotógrafo que hoje em dia é empresário. Ele é originário de uma das colônias de Portugal na África, antigas, né? E ele trabalha no futebol português com ligação com o futebol africano há muito tempo. Ele ontem me falou uma opção de coisas que eu li aqui, inclusive, para vocês. Hoje ele me mandou o seguinte zap. Voltando ao assunto com mais precisão. Na gestão Luiz Felipe Vieira, no Benfica, Luiz Felipe Vieira, presidente, o departamento de scouting era dividido em 3 vetores. No Brasil, trabalhava o Chico Oliveira. Na América do Sul, Jorge Gomes, ex-Porto. Na Europa e na África, José Boto. Aí diz o Paulo, referindo-se ao Zé Boto, ele é o único que fica em Portugal, ficava, né? E através de viagens de observação, vai construindo a rede de contatos. Formação profissional de professor de educação física, vai treinando clubes da periferia de Lisboa, 4ª e 5ª divisão, até chegar ao Benfica. Depois de quase 10 anos como scout do Benfica, ele chega ao Shakhtar Donetsk por via da saída de Luiz Gonçalves, outro português. Passa depois para o PAOK, porque um amigo de infância dele, Mário Branco, deixa o cargo de diretor esportivo e o indica passando para o time da Croácia. Quando o Mário sai do Osijek para o Fenerbahçe, indica-o para substituir. É onde o Zé Boto está hoje em dia, na Croácia. Então, só para deixar bem claro, o Zé Boto foi scout a maior parte da carreira dele, mas nos últimos anos ele vinha dirigindo, ele vinha trabalhando como diretor esportivo. Ele fez isso já no PAOK e nesse time da Croácia. Ou seja, ele já trocou de função. Eu quero botar agora, para vocês verem, conhecerem a figura, ouvirem a voz
e o raciocínio, algumas entrevistas que apareceram dele aqui, que eu achei muito interessante. Olha aqui, ó. Eu vou botar essa primeira aqui, que foi postada pelo João Erga Omanto. Vamos ver o Zé Boto falando. E os conceitos de futebol dele, que, repito, são bastante interessantes. Olha aqui. Por quê? Porque o Shakhtar não... O Zé Boto é, obviamente, o cara que está na tela maior. Este aqui, de barba branca e de óculos. E vamos ouvi-lo, então, falando. Agora, quando tu tens um clube que não tem uma... Espera aí. O maior clube que eu trabalhei foi o Benfica, sem dúvida alguma, a nível dos adeptos, a nível da dimensão do clube. Para mim, o melhor projeto desportivo que eu trabalhei foi o Shakhtar. Mais fácil de trabalhar. Porquê? Porque o Shakhtar não dependia nunca do treinador. O Shakhtar dependia de uma ideia de jogo que tinha, que era a mesma com o Paulo Fonseca, foi a mesma com o Luís Castro e foi a mesma com o De Zerbi. Portanto, os treinadores chegavam e adaptavam-se. Claro que há nuances, existem nuances. Eu posso explicar aqui uma coisa para as pessoas perceberem, falando do Shakhtar. Quando nós mudámos o Luís Castro para o De Zerbi, a ideia de jogo, o modelo de jogo era exatamente o mesmo. Havia uma nuance que era o De Zerbi gosta de chamar a pressão mais atrás, mais junto da grande área da sua equipa, sim, para depois ter espaço para atacar o... Ele gosta de trazer a pressão contra o adversário mais próximo da entrada da sua própria área, para atacar o adversário em velocidade, olha só. O adversário. O Luís gostava mais e gosta mais de instalar o jogo no meio campo adversário, percebes? O Luís Castro gosta mais de jogar marcando no campo adversário. Portanto, ter a bola no meio campo adversário. O Zerbi gosta mais. Sim, mas o Zerbi também é ataque posicional, só que gosta de fazê-lo no próprio meio campo. Okay. Isto para quê? Para chamar a pressão, para depois ter espaço para atacar. Isto implicou, estás a ver? Portanto, não implicou nenhuma mudança no perfil de jogador, implicou uma pequena mudança no perfil dos alas. Porque com o Castro e com o Fonseca, como nós instalávamos o jogo no meio campo adversário, não havia espaço. Nós precisávamos de alas mais técnicos, não com tanta velocidade, que a velocidade, tu se não tiveres espaço não podes colocar a velocidade, então a velocidade não te serve para nada. O De Zerbi, porque ele chamava a pressão para ganhar esse espaço, implicou que fôssemos buscar uns alas um pouco mais rápidos, estás a ver? Que esta nuance, esta pequena nuance tática, que não tinha nada a ver com a forma de jogar, porque a forma de jogar era exatamente a mesma, havia uma pequena nuance tática que implicou uma mudança no perfil do ala. Mas isto são pequenos pormenores. Agora, quando tu tens um clube que não tem uma forma de jogar definida, que a forma de jogar depende muito do treinador, quando tu mudas de treinador, muitas vezes mudas tudo. Bom, essa é a primeira parte, que já é bem interessante. Vamos para a segunda parte aqui. Vocês conseguem ver o Marcos Braz falando sobre tática desta forma? Pois é. Por isso ele contratou 5 treinadores posicionais. Uma coisa, porque isto muitas vezes tem a ver com a falta de cuidado e saber aquilo que queres, estás a ver? Porque aquilo que tu queres para o teu clube. Porque muitas vezes aquilo que tu vês, dando aqui um exemplo um pouco estúpido, mas tu começas com um Guardiola e de repente as coisas não resultam e tu passas para um Simeone. Estamos a falar de 2 excelentes. Esse exemplo é excelente. E o Flamengo fez isso várias vezes. Você começa com Guardiola, que é um treinador altamente ofensivo, que baseia todo o seu jogo no ataque, na posse de bola, no campo do adversário. E aí você manda o Guardiola embora e contrata o Simeone. Opostos completos. E os jogadores são os mesmos. Diferentes treinadores, mas não tem nada a ver um com o outro. E isto o que é que implica? Os jogadores que tu escolheste, ou que o treinador Guardiola escolheu, depois não servem para o Simeone. E isto implica o quê? Implica normalmente
que os resultados não vão ser bons, implica que tu vais gastar mais dinheiro porque vais ter que adaptar o teu plantel ao treinador que tem umas ideias completamente diferentes. O José deu esse exemplo e o João Félix acho que é aquele que diz bem, que, ou seja, o João Félix se casava bem com o Guardiola e com o Simeone. Exatamente, são questões de política desportiva, de gestão desportiva, estás a perceber? Mas para mim é um erro um clube deixar tudo nas mãos de um treinador. E porquê que é um erro? Porque o treinador é sempre o elo mais fraco. Dê para onde der, o treinador é sempre o elo mais fraco. À mínima ou à máxima, depende depois da paciência do clube, dos adeptos e disto, se os resultados não aparecem, é o primeiro a cair. E se tu depois vais buscar outro treinador com ideias completamente diferentes, ou até nem digo completamente, algumas ideias diferentes, vai implicar que tu vais ter que mexer nos jogadores que foste buscar. Vais ter que gastar mais dinheiro. Vais ter que transformar ativos teus em desativos, porque depois não vão ser utilizados pelo novo treinador. Uma coisa, porque isto... Já deu para ver aí, né, gente? Já deu para ver aí que o nível de dirigente é outro. Completamente diferente. Nenhum dos dirigentes do futebol que passaram pelo Flamengo, nas últimas gestões, Rodrigo Caetano não entende nada disso aí. Rodrigo Caetano é um administrador que cuida dos contratos, que cuida da disciplina, mas não tem conhecimento tático, técnico, gerencial que esse rapaz tem. Rapaz não, né? É um senhor que o Zé Boto tem. Eu insisto, para mim a maior dificuldade vai ser a capacidade dele de liderar, de gerenciar isso tudo, de se relacionar com o Felipe Luiz. Porque a identidade a que ele se refere, o Flamengo tem muito clara. O Flamengo é um clube que sempre, independentemente do treinador, ele quer jogar propondo o jogo, ele quer jogar no campo do adversário e ele quer jogar como o Flamengo no Maracanã. A torcida empurrando e o Flamengo pressionando o seu adversário. Sempre foi assim. Historicamente, sempre foi assim. Até mesmo alguns retranqueiros que por lá passaram não conseguiram fazer o Flamengo jogar reativamente. Jogar, como disse o Zé Boto, no exemplo, marcando atrás para sair em contra-ataque. Até fez muitos gols em contra-ataque. É normal, as circunstâncias do jogo, às vezes, fazem você recuar e aí abre-se o espaço para o contra-ataque. O Flamengo do Jorge Jesus cansou de fazer isso. Agora, a base, quando ele diz a identidade do clube, tem que ser preservada. O Tite não preservava essa identidade. O Tite era um técnico que, mesmo quando começava pressionando, fazia 1-0 e recuava. Isso é a antítese do que é ser Flamengo. É interessante que tem um outro momento aqui do Zé Boto falando sobre o sucesso do Jorge Jesus. Vamos ouvir o que ele diz sobre o sucesso do Jorge Jesus. É muito interessante. É um vídeo postado pelo Drizinho, de Vídeos Drizinho. Deixa eu botar. Parte de um Bola da Vez, que ele participou na ESPN, e estão aqui o André Prihal e o Paulo Calçade o entrevistando. Ele fala sobre o sucesso do Jorge Jesus no Flamengo, no Brasil, e diz: não me surpreende. Sinceramente, não me surpreende. Não me surpreende porque conheço a valia dele, a valia técnica e tática dele, e principalmente dele, Jorge Jesus. Principalmente uma coisa que eu acho que conhecendo o futebol brasileiro como conheço, que eu sabia que ele ia dar isso ao jogador. Essa tal intensidade, esse foco, essa concentração constante naquilo que é o jogo, ele conseguiu rapidamente transmitir isso aos jogadores do Flamengo. E foi isso, mais do que os aspectos técnicos ou táticos, que fizeram a diferença durante o Brasileirão do passado, em que ele realmente, após um início
que é sempre mais complicado, porque há o conhecimento que tem que ser mútuo entre os jogadores e o treinador e as suas ideias, mas eu sabia que se ele passasse esse momento inicial de choque quase, porque eu conheço e sei como é que ele entra nos clubes de uma forma que põe toda a gente a trabalhar a 100 a 200 a hora, a 300 a hora, seja o roupeiro, seja o fisioterapeuta, seja o homem que corta a relva, toda a gente tem que andar ali a trabalhar muito focada e, claro, como é óbvio, os jogadores. E depois, toda a qualidade que ele tem, porque tem uma qualidade muito grande a nível tático, especialmente nos aspectos defensivos, e quando falo nos aspectos defensivos não é que ele seja um treinador defensivo, é a capacidade que ele tem de defender com pouca gente, ou seja, a capacidade com que a equipa consegue defender tendo muita gente a atacar e pouca gente a defender, ele nisso sempre foi um dos fortes dele. Portanto, não me surpreende muito, porque eu sabia que se ele passasse aquele período inicial de choque natural dos jogadores, ele ia dar uma coisa que às vezes falta ao futebol brasileiro, que é esse foco constante, essa intensidade constante. E quando falo em intensidade, que não me interpretem mal, não é correr muito, é estar completamente focado e concentrado naquilo que são as ações do jogo. E nós víamos o Flamengo a jogar, e o Flamengo jogava com... Enfim, essa é a parte da entrevista do Bola da Vez de 2020, né? Porque você vê que ele se refere ao Campeonato Brasileiro do ano passado, ou seja, foi um ano depois de 2019, foi 2020, em que ele fala que não surpreendeu nada o Jorge Jesus. Agora, você notou algumas coisas que ele falou do Mister que você vê hoje em dia no Felipe Luiz. A tal intensidade, que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu já vi, agora tem gente que resolveu... É aquela história, né? Tem um bando de cara que para eles, o Tite é Deus. Os corintianos eu até entendo, embora seja uma visão atualmente deturpada, já não é mais verdade. Mas você vê, o pessoal agora está dizendo, não, porque eles não corriam para o Tite, estão correndo agora para o Felipe Luiz. Não é questão de correr. Garanto a vocês que se vocês pegarem o GPS dos jogadores... Olá, pessoal! Mais um vídeo no canal Felipe Luiz. A tal intensidade, que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu já vi, agora tem gente que resolveu... É aquela história, né? Tem um bando de cara que para eles, o Tite é Deus. Os corintianos eu até entendo, embora seja uma visão atualmente deturpada, já não é mais verdade. Mas você vê, o pessoal agora está dizendo, não, porque eles não corriam para o Tite, estão correndo agora para o Felipe Luiz. Não é questão de correr. Garanto a vocês que se vocês pegarem o GPS dos jogadores da época do Tite e da época do Felipe Luiz, eles corriam as mesmas distâncias. A diferença é que eles corriam errado. A diferença é que eles não tinham foco 100% durante o jogo. Coisa que o Felipe Luiz, por ter trabalhado com Jorge Jesus e por ter anotado lá todos os treinos do Mister, sabia que era fundamental. E passou a cobrar isso diariamente. E passou a cobrar isso em treinos e em jogos. Ele botou a cabeça dele... Gente, o Felipe Luiz, ele é um europeu. Vamos falar com todas as letras. Profissionalmente, o Felipe Luiz é um europeu. Ele jogou a carreira dele toda na Europa. Ele foi treinado pelo Mourinho, ele foi treinado pelo Simeone, ele foi treinado por um bando de ótimos treinadores europeus. Cabeça europeia. E até quando veio para o Brasil, caiu nas mãos de quem? De um outro europeu, do Jorge Jesus. Então, esse tipo de trabalho, que é fundamental, que é o que o Zé Boto defende, você viu aqui algumas vezes, algumas entrevistas dele, é exatamente a questão do foco o tempo todo, da intensidade o tempo todo. Intensidade no sentido de estar ligado no que está acontecendo. Num almoço, o BAP e o Marcos Braz. Coisa absolutamente normal, né, gente? Vamos combinar? Agora o Flamengo vai viver um período de transição. Porque como você assumiu o clube sem conversar com quem estava dirigindo
futebol, o marketing, tudo. Então, você tem que haver a transição, você tem que botar as novas pessoas que vão entrar com as antigas, para que elas passem todo o dever de casa. A partir daí você faz o que você quer, mas mostrar como é que está a situação, como é que estão os contratos, enfim, isso é fundamental. E aí teve essa foto aqui que foi feita por alguém no restaurante, e está aqui a foto, olha aqui, está aqui o Marcos Braz, está aqui o BAP, relativamente afastados, mas na mesma mesa e conversando. O BAP até com uma cara de cobrança, o Marcos Braz com uma cara mais submissa, né? Esse cidadão aqui teve a cara desfocada, porque, claro, ele não tem nada a ver com isso. E esse foi o melhor ângulo possível para a foto, sem chamar a atenção. Esse post aqui, que essa foto e essa história é do jornal o Globo, né? Diz assim: eleito presidente do Flamengo na segunda-feira, BAP foi flagrado almoçando com Marcos Braz. Segundo apoiadores do novo presidente, a reunião foi para a transição na principal pasta do clube. Faz todo sentido. BAP descarta Braz para 2025, óbvio. Porém, os apoiadores de Dunch e Landim enxergaram a reunião como uma traição do VP de futebol. Porra, bicho, aí é muita bobagem, né? Aí é muita babaquice. Vamos falar com todas as letras? É muita babaquice. Não estranhe esses barulhinhos aqui, não, é porque tanto a Jade, minha pastora alemã mais velhinha, que está deitada aqui atrás, assinado, resta só anunciar oficialmente, marcar o dia que ele chega, mas quem vai ter que sentar com o Braz para realmente passar limpo o departamento de futebol do Flamengo é o Zé Boto. Mas, de qualquer maneira, como o Zé Boto ainda não veio, ainda não está no Brasil, o BAP fez questão de conversar, até para poder evitar algumas coisas que a atual diretoria ainda poderia fazer e ele podia não querer. A atual diretoria poderia, por exemplo, receber uma proposta do Tottenham e querer vender o Wesley por um preço que, de repente, o BAP não concorda. Ou por um fato que, de repente, o BAP acha que não devia vender agora, devia vender depois do Mundial. Enfim. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo e o novo presidente do Flamengo pelos próximos 3 anos, o BAP, ainda não teve a posse, que vai acontecer no dia 18, lá na Gávea, tá? Vai acontecer lá no ginásio da Gávea, ainda não teve a posse, mas o novo presidente eleito na noite de ontem já começou os trabalhos, e a gente vai contar aqui todos os bastidores dessa situação. O atual presidente, o futuro presidente, a partir do dia 1º de janeiro, o BAP, ele quer tirar um grande profissional do Palmeiras. O sucesso que o Palmeiras tem em revelar grandes jogadores nos últimos anos, do Hendrick, o Estevão, fora outros jogadores aí que foram revelados pelo Palmeiras, é graças a um grande profissional. E o BAP quer tirar esse profissional do Palmeiras e trazer para o Flamengo. Que profissional é esse? Qual é a função dele? A gente vai contar já já. Tem também novo alvo aí do Flamengo para o ataque, para substituir o Gabigol. A gente vai contar também quem é. Recentemente ele passou pelo Corinthians. Hoje está atuando no exterior. Que nome é esse? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Lá, pessoal, vamos contar como é que está sendo aí as primeiras horas de BAP como presidente. Óbvio que ele ainda não teve a posse, mas o trabalho começou desde já. Pelo que eu soube, ele teve a primeira reunião às 7 horas da manhã já com seus pares, porque ele quer, enfim, correr contra o tempo para iniciar logo esse projeto. Qual é a prioridade dele nesse momento? Montar o departamento de futebol. Uma das promessas durante a campanha eleitoral era profissionalizar esse departamento de futebol. Ele já tem alguns alvos. O José Boto, para ser o diretor, é um acordo que ele tem, digamos, um pré-acordo antes da eleição. Se eu vencer, você vai ser o meu diretor. Beleza, o José Boto havia dado ok, mas não tem nada assinado. Está encaminhado, digamos assim. Então, ele se reuniu aí com seus pares 7 horas da manhã. Está em reunião até o momento, pelo que eu soube, pelo que me falaram. Nesse momento aqui, 6h18 da noite, e ele está em reunião também. Ele tem essa prioridade do departamento de futebol e ele está correndo contra o tempo, fazendo proposta já a gente vai contar para quem ele fez essa proposta lá do Palmeiras. Nessas reuniões, pelo que ele me falou, ele quer o Campeonato Brasileiro como prioridade para 2025, ele quer resgatar essa
essa fome do Clube de Regatas do Flamengo em conquistar o título mais importante do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, e é um título extremamente importante. E não é exagero dizer que hoje o Campeonato Brasileiro é mais difícil de ganhar do que a Libertadores. Num passado recente, eu falava que a Libertadores era muito mais difícil, mas hoje, para o futebol brasileiro, para os clubes que estão sempre disputando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, eu não acho nenhum absurdo a pessoa mencionar que o brasileiro é mais difícil. Eu acho o brasileiro mais charmoso. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro e eu lamento muito a forma como Rodolfo Landim e seus aliados tratavam o brasileiro. A gente pôde ver aí nos últimos anos. Gente, o último título do Campeonato Brasileiro foi em 2020, é um absurdo. E ganhou de uma forma ali, ó, no sufoco, olhando o jogo do rival pelo celular, torcendo contra. Esse ano, por exemplo, se o Flamengo tivesse dado um carinho a mais no brasileiro, poderia ter vencido esse título. Mas passado é passado e o BAP, nessas reuniões, ele fala para os seus aliados: brasileiro é prioridade novamente. E outra, quando a gente fala de diretor de futebol, nessas reuniões, o BAP, seus aliados, conversam o seguinte: eles não querem um diretor que, exemplo, que acate todos os pedidos do treinador. E aí me deram esse exemplo. Venê, nos tempos de Paulo Souza, o Paulo Souza pediu, pelo amor de Deus, para contratar o zagueiro Pablo, porque eles tinham trabalhado juntos no Bordeaux da França. Beleza, corre atrás. Beleza, o Pablo veio. Adiantou de alguma coisa? Não. O Alan foi... esse exemplo aí fui eu que resgatei, porque o Alan foi contratado a pedido do São Paulo. Só que eu não acho justo, porque eu acho que o Alan ainda pode render em 2025, mas é um bom exemplo. O São Paulo, que forçou a barra para o Flamengo contratar. A diretoria, vários não queriam. Mas como era o São Paulo pedindo, era o treinador, e eles tinham aceitado isso na negociação com o São Paulo, de contratar jogadores que ele poderia pedir, beleza, a diretoria foi atrás. Adiantou de alguma coisa? Até o momento não. Então eles não querem um diretor que não dê opiniões. O Bruno Spindel hoje dá poucas opiniões. O Marcos Braz hoje, beleza, ele poderia dar opinião, mas era o vice de futebol e é algo que não vai ter com o BAP. Se tiver, vai ser um vice de futebol que terá pouca força. Então, ele quer profissionalizar geral. E nessa ideia de profissionalizar geral, além do Boto, o diretor português, ele está tentando a contratação de João Paulo Sampaio, que hoje é o cara da categoria de base do Palmeiras. Por exemplo, ele foi o cara por ter achado Hendrick, ele foi o cara por ter achado Estevão, ele foi o cara que, inclusive, Vitor Roque, ele também foi um cara que acompanhou bastante. Em várias entrevistas, ele tem uma tese que eu concordo muito, que é justificando o Brasil não formar mais meias. Clássico, camisa 10, como é o Rodrigo Garro, como é o Arrascaeta. Ele fala que garoto na base, fora da curva, é sempre colocado para jogar pela ponta aqui no futebol brasileiro. E é verdade isso, tá? Inclusive no profissional a gente vê isso com muita frequência. Ele lá no Palmeiras, ele determinou que nenhum jogador que se sobressaia jogará pela ponta. O meia vai ser meia, só pelo meio. Só vai para a ponta no profissional se o treinador quiser, que é o caso do Estevão. O Estevão na base jogava de meia clássico 10. Tanto é que ele era chamado de Messinho. E aí ele chega no profissional, Abel Ferreira bota ele na ponta. E não deu errado não, tá? O Estevão é muito craque. Inclusive o Estevão carregou o Palmeiras nesse segundo semestre. Então o Flamengo fez essa proposta ao João Paulo, disse inclusive para ele, lembrando que essa notícia foi publicada primeiro pelo UOL, nós confirmamos, só para ser justo aí, dando crédito aos amigos do UOL, e o Flamengo quer pagar a multa rescisória dele avaliada em 2 milhões de reais. Entendeu? O que falta então? Falta o João Paulo aceitar, a proposta está com ele. O Flamengo fez proposta ao João Paulo. Aí o João Paulo, se aceitar, vai comunicar à diretoria do Palmeiras e aí o Flamengo deposita o valor. A chegada de BAP ao poder promete mudanças significativas no Flamengo, especialmente em duas áreas. Futebol, com um discurso de profissionalização total, e também nas finanças, quem sabe com um aperto de cintos que parece se fazer necessário na visão de quem assume com um discurso de profissionalização total, e também nas finanças, quem sabe
com um aperto de cintos que parece se fazer necessário na visão de quem assume o clube. E a gente vencer esse pleito é fantástico, em cima de propostas, com propostas claras para o Flamengo. Enfim, muita coisa que a gente quis fazer ao longo do tempo e que por algumas razões não aconteceram. Eu tenho certeza agora que a gente vai dar conta disso e a gente vai fazer o Flamengo mudar de patamar novamente. Nada é tão simples. A previsão é de que o clube tem apenas 3 milhões de reais em caixa ao fim do ano. Em um estudo preliminar das finanças, a equipe de BAP entende que tocar o caixa no primeiro trimestre de 2025 vai ser um desafio. Por isso, vendas de atletas podem acontecer ou empréstimos surgirem como alternativa, o que, claro, aumentaria o endividamento. O futebol entra no pacote. Os investimentos devem ser mais comedidos. José Boto, português, ex-Benfica e atualmente na Croácia, conversa para ser o novo diretor de futebol. Felipe Luiz deve permanecer, como o BAP já tinha dito à ESPN, após o debate em novembro. A posse da nova diretoria vai ser em 18 de dezembro. BAP chegou ao poder apoiado por nomes como Rodrigo Tostes, vice de finanças nas gestões de Bandeira de Melo e Landim, e Flávio Willemann, vice-geral eleito e vice-jurídico na gestão Bandeira de Melo. Aí tivemos uma proposta sufragada de Flamengo, que é uma proposta de profissionalização, de remodelação do estádio, de manutenção de uma competitividade esportiva sem nos tornarmos SAF e também de construção do nosso estádio. O BAP tem defendido isso tudo a partir de uma profissionalização de ponta a ponta. A vitória nas urnas foi expressiva. O caminho vai ser longo. O novo Flamengo se apresenta para o próximo triênio. Luiz Eduardo Batista, novo presidente do Flamengo. Você viu ao vivo ontem o momento do anúncio aqui no trabalho do Pedro Henrique Torre. Zupac, presidente eleito, existe um cenário. Ele olha ali, claro que existe o macro, o micro, mas quando você pensa nesse macro, qual o grande desafio do BAP? Quando eu penso no macro, acho que são 2 pontos principais a serem atacados e são pontos que o Pedro trouxe na matéria dele. Primeiro, manter o Flamengo como uma potência do ponto de vista econômico, consequência de uma grande administração, de uma grande exploração desse potencial de receita do Flamengo, especialmente nesse momento onde a gente vê outros clubes que não têm o potencial de receita que o Flamengo tem e que o Corinthians também tem, mas outros clubes encontrando as suas maneiras de turbinar esse potencial e tornar-se competitivo com o Flamengo. A gente viu o começo da gestão Landim, ficou marcado por essa onda de uma administração tão competente do Flamengo, mas naquele instante, de 19 a 21, 19 a 22, o Flamengo de fato à frente dos outros clubes do Brasil. Essa vantagem não existe mais. Ela é menor se ela existir, porque os clubes encontraram as suas maneiras de competir. E hoje temos clubes capazes de competir com o Flamengo, inclusive do ponto de vista financeiro. Cada um à sua maneira. Então, olhando para o macro, a missão principal do BAP é manter o Flamengo nesse trilho ou aumentar esse potencial. E olhando um pouco mais para o micro, para o dia a dia do futebol, e o Pedro Henrique Torre também trouxe isso na sua matéria, é reorganizar o departamento de futebol do Flamengo. Porque o que é que impediu o Flamengo na gestão Landim, e olha que a gestão Landim, os 2 mandatos, foram gestões vitoriosas. Mas o que impediu o Flamengo de construir, como se falava no começo da gestão, uma dinastia, uma hegemonia, que era o que os rivais temiam? A má organização, o mau funcionamento, o mau gerenciamento do departamento de futebol. O Flamengo é uma estrutura tão grandiosa, do ponto de vista administrativo, chegou a ter momentos do mais puro amadorismo, o suco do amadorismo na gestão do futebol. Então essa, para mim, é uma missão muito importante do BAP. E os primeiros movimentos que ele parece querer fazer, com o José Boto, que é um cara super respeitado, fez um trabalho no Shakhtar Donetsk espetacular. Aqueles brasileiros todos que o Shakhtar contratou e que tornaram o Shakhtar um clube vitorioso, um clube de bom nível na Champions League, tudo isso passa pelas mãos do José Boto. E outros profissionais que já estão sendo comentados para fazer parte dessa estrutura do futebol do Flamengo, mostra, num primeiro momento, de fato, um olhar profissional para um departamento que foi tratado em alguns momentos com um amadorismo que impediu o Flamengo de ganhar ainda mais do que ele ganhou.
Quero te ouvir também nesse sentido, André, do desafio principal. Eu vou pegar uma frase dita por um dos aliados do BAP, um dos membros da chapa vencedora, que foi eleita ontem para governar o Flamengo nos próximos 3 anos, e um comentário feito pelo Gustavo, aqui ao meu lado. O que disse esse aliado do BAP? Profissionalização de ponta a ponta. O que disse o Gustavo? O amadorismo que tomou conta do departamento de futebol durante praticamente toda a gestão, que agora está saindo rejeitada pelas urnas, porque tinha no Dunche seu candidato. Ele era o candidato da situação, do grupo do Landim. Se a gente for voltar um pouco no tempo também, não precisa ser muito, a gente vai lembrar de coisas que aconteceram que nos convencem, nos mostram claramente que o BAP é uma dissidência da chapa do grupo que governou o Flamengo nos 2 últimos triênios, digamos, né? Não faz muito tempo, havia notícias saindo de dentro do Flamengo de problemas de relacionamento entre quem? Entre o BAP e o Marcos Braz, que era o comandante do departamento de futebol, o Braz, e o BAP, uma das cabeças que participaram desde sempre da reestruturação do Flamengo por causa da sua origem como empresário, como administrador, como gestor. Não dá para imaginar, não dá para ter a visão dos próximos 3 anos em termos de administração com uma figura como o Marcos Braz, não será ele, evidentemente, ali dando as cartas no departamento de futebol ao modo antigo do futebol brasileiro, do vice-presidente, do diretor, do executivo, entre aspas, de futebol estatutário, que é aquela raposa que conhece como as coisas funcionam e fala com os jogadores, contrata e manda embora treinadores conforme as suas próprias convicções. Existe muito pouca gente boa de futebol que compõe esse perfil. E o BAP vai ter que trazer, aparentemente ele já escolheu a pessoa que vai comandar o departamento de futebol, alguém para participar dessa frase, profissionalização de ponta a ponta. É isso? Assim, eu não espero um mercado revolucionário, assim. Se a gente pegar como o Rodolfo Landim assumiu o Flamengo para 2019, ali ele montou uma estrutura nova de futebol do Flamengo. Contratou o Gerson, contratou o Arrascaeta, né? Já tinha o Everton Ribeiro. Contratou o Gerson, contratou o Arrascaeta, contratou o Bruno Henrique, contratou o Gabriel, contratou o Rodrigo Caio, depois veio o Diego Alves, veio o Felipe Luiz, veio o Rafinha. Então, aquele time, o Pablo Maria, aquele time todo, o Everton Ribeiro era o que já estava. O restante do time do Flamengo foi montado no início da gestão Landim em 19. Para agora é um cenário um pouco diferente. O Flamengo tem uma estrutura muito bem montada. O Flamengo tem um bom goleiro, o Flamengo tem um lateral direito que terminou o ano super bem, o Flamengo tem bons zagueiros, o Flamengo tem 2 laterais esquerdos de qualidade, o Flamengo tem bons meio-campistas, tem que ficar de olho, e eu acho que é um ponto sensível a ser observado na longevidade do Arrascaeta dentro do quadro físico que ele tem, embora ele seja um craque para os nossos conceitos. O Flamengo tem bons pontas, o Flamengo tem um centroavante extra classe para o futebol brasileiro, mas perdeu um outro que é o Gabriel. Então eu vejo hoje a função de volante, primeiro volante, e a função de atacante, de centroavante, como as mais minuciosas para o BAP atacar o mercado. É claro que um presidente, quando assume e vai trazer um diretor técnico novo, um executivo, vai nomear um vice estatutário, um diretor estatutário de futebol, é claro que eles também têm que trazer e costumam trazer jogadores para formar as suas digitais nesse primeiro momento. Mas não é um cenário de montagem de elenco. É um cenário de algumas correções de rota dentro desse elenco para tornar o Flamengo mais forte. E para um time com o potencial financeiro do Flamengo não ter que montar um elenco, quer dizer que sobra mais dinheiro para dar o tiro certo. E aí vai depender da capacidade de quem vai fazer essas escolhas. E nada me leva a crer que o Flamengo não tenha condição de escolher muito bem as peças que faltam para esse elenco. Ontem a gente apresentou aqui no Sport Center o que disse o Gabriel Barbosa, o Gabigol, em entrevista ao podcast Podpah, sobre vários aspectos da relação dele com o Flamengo, dele com o Tite. Mas um assunto que a gente não explorou ontem, mas que vale muito a pena, é o que ele fala sobre o Felipe Luiz como treinador. Ele vê o Felipe Luiz como, dos técnicos brasileiros, aquele que tem mais condição de estar na seleção brasileira. Quando ele assumiu, a gente treinou um dia de tarde. E ele foi na minha casa, à noite, e perguntou como é que eu tava me sentindo, que, ia contar comigo. Ele me deu tudo que praticamente todos os treinadores do Flamengo me deu, menos um, que foi confiança.
E ele sabia que poderia contar comigo, ele sabe o quanto eu me esforço, até porque a gente jogou junto e ele via o tanto que eu sempre trabalhei. Como você vê ele como técnico, irmão, agora? O melhor treinador do Brasil. Sério? Sem dúvida nenhuma. O que ele tem de diferente? Próximo treinador da seleção brasileira. Você tá falando sério? Tô. É o treinador que consegue olhar pro jogador e entender o que ele tem de melhor e colocar isso em prol do time. Vocês jogaram junto. Como é que é na hora que ele vira treinador? Ele já te coloca em outro lugar ali? Quando Acabou, ele tá... amigo. Mano, Sério? isso deve ser muito engraçado. Eu quero saber isso, cara. Acabou, amigo. Perdeu o amigo. Perdi um amigo. Agora eu voltei. Agora, tipo assim, muda, cara, muda. É a cobrança, são os vídeos, são no dia a dia. Então, assim, não tem aquela relação ali. Acaba o treino, fica conversando ali meia hora. Você não pode nem jogar uma piada pra ele mais. Sim, vai no vestiário lá, fica trocando uma ideia. Vamos lá na fisioterapia agora dar uma tratada. Tal. Vamos ali pentelhar um ali. Vamos ali zoar alguém. Tipo, não tinha isso. É ir lá, bom dia, boa tarde. E durante o treino, é óbvio que ele me tratava muito bem, me dava confiança, vinha sempre falar comigo, perguntava. E isso me gerou uma confiança enorme que eu pude traduzir no jogo da final. Eu acho que, tipo assim, ele me deu praticamente, acho que uns 5, 6 jogos pra eu pegar o ritmo de novo. E na final... Ele te deu o que você precisava. E me deu uma final. Aí eu fiz 2 golzinhos pra ele. André, Gabigol falando sobre Felipe Luiz, alguns trechos interessantes aí de bastidor na relação, tal, mas essa história de vê-lo como próximo treinador da seleção brasileira. Uma opinião importante, sem dúvida. O Gabriel, ele é esse personagem de personalidade forte, né, que a gente está acostumado a ver. Nessa mesma entrevista ele falou a respeito, como você disse, de outros relacionamentos, falou do Tite, disse que se sentiu magoado, até desrespeitado. Mas o que ele disse a respeito do Felipe Luiz não surpreende ninguém acompanhando de fora a ascensão do Felipe das categorias de base para o time profissional do Flamengo, meio de repente, quando a diretoria decidiu tirar o Tite do cargo. O Felipe, ele tem, em termos de preparação, uma bagagem, uma carga de conhecimento e de formação que é raríssima, né? Tudo que ele pôde viver e absorver como jogador com treinadores de diferentes características, já prestando atenção. Ele, nos últimos anos, deixou claro que seria um futuro treinador, mas a gente não sabe exatamente quando foi que ele começou a fazer anotações, quando foi que ele começou a pensar na montagem de treinos. Pode ter sido mais recentemente, pode ser até muito tempo atrás, quando ele entendeu que ele teria uma segunda carreira no futebol. Então, o período em grandes times, né, times de primeira linha no futebol europeu, não só colocou o jogador Felipe Luiz em atividade nesse cenário de elite, como também o preparou para essa segunda carreira da melhor maneira possível. Então, eu não me surpreendo com um jogador como o Gabriel e outros que vêm elogiando o Felipe já há algum tempo, ter essa visão do futuro dele como algo de uma ascensão, assim como foi chegar ao profissional do Flamengo, dar passos mais altos ainda muito rapidamente. Eu não vou me surpreender se isso acontecer. É claro que o campo vai ter que acompanhar, né? Ninguém vai levar, para usar uma opinião do Gabriel. É o próximo técnico da seleção brasileira. Ninguém vai colocar o Felipe Luiz na seleção brasileira sem que ele mostre que merece, sem que ele mostre que pode. Mas eu não vou me surpreender se isso acontecer e até se isso acontecer com certa rapidez. Para mostrar que pode, a vida dele é o Flamengo. E o fim de ano foi excelente, tem agora a mudança de comando, de presidência, falamos de mercado. Quanto essa transição permite o Flamengo pensar muito grande em 25? Quanto você acha que o Felipe Luiz é capaz de fazer um Flamengo avassalador, que a gente viu em fases, mas sempre com a sensação de que dava mais? É muito possível que o Felipe comece 2025 e tenha o início da próxima temporada num nível ainda mais alto do que terminou a última. Eu não sei se vai ser avassalador, porque, repetindo, o nível de concorrência que o Flamengo tem hoje é um nível muito alto. O Flamengo não é tão melhor do que os outros que são melhores, que são bons, como foi há alguns anos. A diferença não é tão grande assim. Então, um Flamengo que sobra o ano e bata em todo mundo, eu acho isso pouco provável. Mas um Flamengo que consiga extrair perto do seu potencial verdadeiro, é o que a gente espera há muito tempo. E é o que a gente não viu em 0 temporadas cheias do Flamengo. Nem em 19, nem em 20, nem em 21, nem em 22, muito menos em 23, muito menos em 24. Em nenhuma das temporadas
ele gera essa esperança, esse sentimento na gente. E o que o Gabriel fala faz tudo muito sentido. Eu não sei se ele vai ser o próximo técnico da seleção brasileira, se ele pensa nisso, se ele quer ir para a Europa, se ele quer ficar a vida inteira no Flamengo. Isso eu não sei. Mas que ele tem esse molho, ele tem. Porque o Felipe, assim, o nível de conhecimento de futebol que ele tem, isso sempre foi visto com muita clareza desde quando ele era jogador. O altíssimo nível humano que ele mostra é conhecido desde os tempos que ele era jogador. E ele vem mostrando uma tranquilidade de maneira muito natural para aplicar todo esse conhecimento no dia a dia de um treinador e uma tranquilidade para comunicar. E comunicar não é só da entrevista coletiva, é comunicar da porta para fora, da porta para dentro. Então ele está, nesses primeiros meses, nesses primeiros jogos, ele mostrou quase o teto, assim, muita coisa, sabe? Tem muito pouco a ser questionado o Felipe Luiz nesse começo. Se vai ser assim durante todo o tempo, não sabemos. Mas a perspectiva do Flamengo, com a nova gestão, com o departamento de futebol melhorado, né, mais profissional, com um bom elenco que tem, com um potencial grande técnico que tem, é muito interessante. E para o futebol brasileiro, que vem questionando tanto a formação e o potencial dos seus técnicos, ter o Felipe Luiz. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa possível bomba no Flamengo? Roger Guedes seria o substituto ideal para Gabigol? Deixa aí o comentário de vocês e a opinião, claro, porque eu quero saber o que a torcida pensa sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as novidades daqui do Mengão em primeira mão. Aqui você fica sempre por dentro de tudo que rola no clube mais querido do Brasil. Lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil, Vene Casagrande, Renato Maurício Prado, ele, o Paparazzo e, claro, Frazoeiro. Gente. E também o Pilhado. Até o próximo vídeo.